Olá, bom dia. Vamos para mais uma aula, né? Agora de gramática, onde iremos... A gramática vai ser como uma revisão sobre os sinais de pontuação e substantivos. Frases e sinais de pontuações, da página 36 a 39, e substantivo da 48 a 50. Os sinais de pontuação. A gente conhece a vírgula, dois pontos, aspas, reticência, exclamação, interrogação, parênteses, ponto e dois pontos. Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios. Só baixar aqui um pouquinho. Próprios da linguagem escrita, embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da língua oral, eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e as entonações da fala. Basicamente, tem como finalidade assinalar as pausas e as inflexões da voz, ou seja, a entonação na leitura, separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas, esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Veja a seguir os sinais de pontuação mais comuns e responsáveis por dar à escrita maior clareza e simplicidade. Interrogação. A interrogação indica uma pergunta. O que, onde, porquê, quem, quando, como. Qual é o seu nome? Estou fazendo uma pergunta. Já a exclamação é usada em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria, advertência. Que belo sapato! Ponto e vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula, mas não o fim da frase. Mariane foi ao parque, Ricardo ao cinema. Então, ponto e vírgula. Mariana foi ao parque, ponto e vírgula. Ricardo ao cinema, ponto. Indica uma pausa maior que a vírgula, mas não o fim da frase. Dá continuidade, né? Já a vírgula indica uma pequena pausa na frase, usada nas datas, endereços e sequências. Mamãe comprou muitas frutas: laranja, mamão e uva. Aspas indica a cópia de um texto ou uma frase ou que alguém pensa ou fala. A secretaria avisou: matrículas reabertas a partir de hoje. Ou seja, quando eu pego um texto de alguém, eu utilizo na minha inicial da minha introdução aspa, que o texto não é meu, o texto é da pessoa. Travessão indica a fala de alguém em um diálogo. A professora falou: criança, abra um livro na página 12. Dois pontos indicam a enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Hoje eu trouxe no meu estojo lápis, borrachas e apontador. Reticências indicam uma interrupção ou um pensamento. Parêntese, usado no meio de frases para uma explicação. Ana, aquela menina que mora na Casa Amarela, me convidou para brincar. Ponto final indica o fim de uma frase. A estrela brilha no céu. Então, podemos observar que os sinais de pontuação, ele é
essencial para o nosso contexto, né? Desde a escrita. E das frases também. Então, vamos ver um pouquinho sobre frase. Quando escrevemos ou, tá? O teu ou falamos, colocamos as palavras em ordem, comunicando uma ideia. Esse conjunto de palavras em ordem recebe o nome de frase. Frase é a construção que expressa uma ideia completa e que pode ou não ter verbos. Enfim, é um enunciado com sentido completo. E quando falamos, as frases são marcadas pela entonação da voz. Quando escrevemos, as frases são marcadas pela pontuação. Ou seja, quando falamos, utilizamos a nossa entonação, que sai pela voz. E quando escrevemos, as frases são marcadas pela pontuação. Então, quando a gente faz uma pergunta, ou seja, o bolo está gostoso? Eu estou perguntando a você se o bolo está gostoso. Mas quando eu expresso outro sentido, será que eu gosto de bolo de chocolate? Eu estou pensando, né, se eu gosto ou não do bolo de chocolate. Então, eu posso usar a exclamação. Então, o quê? Quando falamos, as frases são marcadas pela entonação da voz. E quando escrevemos, as frases são marcadas pelos pontos, pelos sinais de pontuações. Então, agora vamos falar um pouquinho, revisar que foi a aula dada agora há pouco, sobre substantivos. Então, substantivos. Os substantivos são classificados como, e também a gente referencia dele: concreto, abstrato, próprio, comum, coletivo. O substantivo concreto nomeia os seres que têm uma existência independente, real e imaginária. Já o abstrato nomeia ações em estado, qualidade, sentimentos que não têm existência própria. Isso é, só existem em função de outro ser. Já o substantivo próprio é aquele que designa um ser específico, determinado individualmente, ou seja, individualizando-o. Já o comum refere-se de modo geral a qualquer ser de uma mesma espécie. O coletivo refere-se a um conjunto de seres da mesma espécie, mesmo como usando no singular. Então, a gente pode ver aqui também, o substantivo concreto nomeia seres cuja existência é própria, independente de outros, ou seja, beija-flor, mulher, Deus, vento, alma, é tudo substantivo concreto. Já os primitivos são os nomes que derivam de outros: dia, noite, carroça, mar, água. Já o derivado são os nomes formados a partir de outros, ou seja, do primitivo. Ou seja, dia, diarista, de dia, noitada, de noite, carroceiro, de carroça, maremoto, de mar e aguaceiro, de água. Substantivo simples são os nomes que apresentam apenas um elemento formador, um radical: caneta, pau, flor, couve, água, cheiro. Os substantivos são classificados também assim, em comuns, próprio e abstrato. Os comuns nomeiam grupos de seres da mesma espécie: jornal, país, cidade, animal, boca, beijo. Já os próprios nomeiam seres particulares de uma determinada espécie. São os nomes de pessoas, cidades, equipe de futebol, nomes de lugares, nome de estabelecimentos. Exemplo: Fortaleza, Salvador, Ceará, Brasil, América do Norte, são tudo nomes próprios. Já os abstratos nomeiam estado, qualidade, sentimentos ou ação cuja existência depende de outros seres. Explica-se a beleza. Por exemplo, precisa de algo concreto: um vaso, um rapaz, uma árvore, para se manifestar. Exemplo:
Tristeza, cansaço, prazer, alegria, beleza, verdade e ironia. São todos substantivos abstratos. Então, a gente pode observar nessa aula uma revisão, né, do que foi já dado. Então, vocês vão responder de acordo com o primeiro slide, vinha dizendo as páginas que vocês iriam responder. Espero ter gostado, né, dessa revisão, ou seja, enxuguei todos os assuntos onde você já vem praticando desde do livro didático, do livro de reforço e agora através da gramática, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.